Estamos mais uma vez reunidos essa manhã para adorar a Deus e dar continuidade aos nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Nosso desejo é que Deus, pela ação do Espírito Santo, venha nos iluminar o coração para a gente entender mais uma parte da porção da sua palavra. Na semana passada nós tivemos que fazer uma pausazinha porque foi em virtude das festividades de Páscoa. Então, pela manhã e noite, nós não demos continuidade à série que nós estamos costumando a fazer. Então, os que estão acompanhando ou chegando aqui mais recentemente, domingo pela manhã a gente está pregando em Atos dos Apóstolos. E nós estamos debulhando o capítulo 7. E é o grande discurso que a gente encontra aqui em Atos dos Apóstolos. Nosso irmão Estevão está pregando a palavra de Deus diante de um tribunal que era chamado de Sinédrio, e nós sabemos que é um tribunal inquisitório. Nosso irmão não sairá dali para voltar para sua família, não vai voltar para a igreja. Dali ele vai para a glória, né, irmãos? A gente vai ver isso quando chegarmos já no finalzinho deste parágrafo aí, deste extenso relato. E ele está ali, diante dos seus acusadores, e os irmãos já sabem, o intuito do nosso irmão não é buscar uma absolvição, mas é aproveitar a oportunidade para pregar a palavra de Deus e mostrar, através da história do seu próprio povo, que o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, o Messias prometido do seu povo, toda a história do seu povo sempre apontava para ele, sempre comunicava para a sua vinda, a sua manifestação. E é isso que ele está cuidando de fazer nesses últimos momentos de vida que ele tem. Na ocasião, nós nos dedicamos, na ocasião passada, do sermão passado, nós nos dedicamos àquilo que Estevão introduziu, a figura de uma figura exemplar, importante na tradição do seu povo, que foi a figura do profeta Moisés. Na oportunidade pensamos sobre o tema Moisés, nasce a figura, ou quem figurava o grande libertador. Nós trabalhamos o fato de que o nascimento desse homem de Deus se deu em cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Promessa de libertar o seu povo de uma escravidão que já passava de mais de 400 anos. Eu mostrei para os irmãos, na época que esse menino nasceu, Moisés, o rei do Egito havia expedido um decreto, infanticídio, e ele não conhecia a José, e tinha o povo hebreu não como seu aliado. O povo hebreu havia se multiplicado, havia se tornado mais numerosos e mais forte do que os próprios egípcios, e o faraó não tinha os hebreus como seus aliados. Eu havia mostrado aos irmãos que quando subiu um novo líder no Egito, um novo rei no Egito, não se tratava apenas de uma mudança de liderança, mas era uma mudança de dinastia. A última dinastia que governava o Egito era favorável aos hebreus, tinha uma relação com povos semitas. Mas essa nova dinastia que surgiu, e o texto fala lá em Êxodo que eles não conheciam, ou esse rei não conhecia os hebreus, era uma dinastia completamente diferente, distinta. E por isso julgou os nossos irmãos, assim por dizer, com dura escravidão, com duro pesar. Mas aprove Deus que neste tempo, onde o povo estava sendo oprimido, nós vimos que Deus resolveu trazer ao mundo esta criança. E essa criança nasceu no período, como eu disse, que as crianças e os meninos estavam sendo lançados para serem afogados no rio Nilo. Mas a mãe dele e o pai dele não temeram aquele decreto de infanticídio que o rei maligno havia expedido em todo o Egito. Eles o que fizeram pela providência divina,
calafetaram um cesto e colocaram às margens do rio Nilo. A princesa de Faraó recolheu aquela criança e resolveu criá-la. E vocês viram que no primeiro momento da infância de Moisés, ele não ficou diretamente no palácio de Faraó. Ele foi educado primeiramente pelos seus progenitores. Ele passou ali, e eu mostrei para os irmãos, a gente não sabe exatamente definir quantos anos foram essa terna infância dele, cuidado pelos seus próprios pais e os seus progenitores, mas se fosse mais ou menos entre 3 a 5 anos, foi tempo suficiente que a sua mãe, Joquebede, e seu pai, Arão, pôde imprimir no coração daquela criança o temor ao Senhor, o amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele guardou no coração, aprendeu da sua mãe e do seu pai o temor a Deus, o temor às suas promessas e aquilo que Deus havia prometido ao Abraão, que iria livrar o seu povo daquela opressão e que um dia iria trazer de volta o seu povo para a terra de Canaã. Evidentemente que esse contexto que Estevão está trazendo quer apontar tudo para Cristo. E eu recordo-me que naquele momento eu mostrei para os irmãos que a situação de Moisés ao nascimento foi muito semelhante com a de Jesus. Jesus também nasceu em uma época de infanticídio, onde as crianças estavam sendo, os meninos, mortos pelo rei Herodes. E assim como e ele teve até que fugir junto com seus pais para o Egito, cumprindo aquela profecia de Oséias, que diz, do Egito chamei o meu filho, né? E o nosso Senhor Jesus foi aquele que veio do Egito, e eu mostrei para os irmãos que assim como Moisés foi retirado das águas e salvou o povo, fazendo eles atravessarem o Mar Vermelho, Jesus é aquele que andou sobre as águas e que abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, o sangue eterno, o sangue vermelho e vivo de Jesus Cristo. Então nós aguardamos o seu retorno e quando ele voltará para nos tirar desse Egito, que é esse mundo que nós vivemos, para estarmos na Canaã celestial. Essa foi a síntese do que nós conversamos na semana, há 15 dias atrás. Hoje vamos aos versos 23 a 29, tá bom? E meditaremos no seguinte tema: a pregação de Estevão, que é a continuação do que nós estamos focados, agora é a quarta parte, tá bom? O tema é Moisés, um libertador rejeitado. Moisés, um libertador rejeitado. Podem ficar sentadinhos mesmos aí, tá bom? E vamos fazer a leitura, capítulo 7, versículo 23 ao versículo 29, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se um dos que brigavam de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendestes uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Amém. Vamos orar, irmãos. Mais uma vez, Senhor, rogamos a Ti a iluminação do Teu Santo Espírito nesta hora bendita em que a Tua igreja reunida em santo temor
estamos para considerar a Tua sagrada palavra. E cremos, Senhor, que ela é suficiente para as nossas vidas. Cremos na Tua revelação, em que o Senhor deixou registrado nesse texto, e rogamos ao Senhor para que, pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor faça e traga sentido às nossas vidas, aplicando esse texto ao nosso coração. Edifica-nos, Senhor, através da exposição da Tua palavra, que o Teu nome seja honrado por meio deste momento, e que eu, que serei o comunicador, Pai, o Senhor possa me conduzir como um instrumento nas Tuas mãos. E abre o coração, Pai, da Tua igreja, para receber e acolher a Tua palavra com fé, com esperança, para que, no final de tudo, somente o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Estevão agora, nessa contexto de sua pregação, ele está traçando uma linha do tempo, relacionando a vida deste personagem tão relevante na cultura do seu povo. O personagem, você sabe que é Moisés. Eu disse no sermão passado que Estevão resolveu investir grande parte do seu tempo falando dessa figura e relacionando essa figura com Cristo. E um dos motivos, irmãos, é porque a acusação era também que ele estava falando contra Moisés e contra a lei que Moisés entregou. Então, para provar que ele não tem nada contra Moisés e também para provar que ele não tem nada contra a própria lei, ele gasta a maior parte do tempo do seu sermão fazendo essas comparações de Moisés, a lei, e a gente vai ver isso aí por algumas mensagens daí para frente. A vida de Moisés, irmãos, ela pode ser dividida em 3 grandes momentos, 3 grandes instantes da sua existência, assim, o seu nascimento, ministério, 3 grandes momentos divididos em 40 anos cada um. Os primeiros 40 anos de sua vida foi aquilo que Estevão nos falou no sermão passado, que consiste no seu nascimento. Então foram os primeiros 40 anos, os primeiros anos de Moisés, criado pelos seus progenitores, depois vivendo no palácio de Faraó e chegando à idade adulta madura. Isso está lá, e criado, como filho adotivo da princesa de Faraó. Está lá em Êxodo capítulo 2, verso 1 ao verso 10. A terceira parte, pulando um pouquinho, para a parte final da sua vida, também é separada por 40 anos. E ela se deu quando ele tinha 80 anos de idade. Com 80 anos de idade, o Senhor apareceu para esse homem de Deus no meio de uma sarça ardente, no Monte Horebe, e o comissionou para que ele retornasse ao Egito para, enfim, libertar o seu povo. Isso com 80 anos de idade. E esse homem foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele viveu até 120 anos, porque daí mais 40 anos, foram 120 anos quando ele morreu lá em um monte, avistando a terra prometida e não entrando nessa terra prometida. A partir de 80 anos e os 40 anos até 120, é todo aquele relato que a gente vê a chegada de Moisés novamente do Egito, retirando o povo dali e entrando na peregrinação que durou aí esses 40 anos no deserto e até que o povo entrou na terra prometida. Mas a segunda fase da sua vida, que consiste também em 40 anos, ela está dentro desse período de tempo em que Moisés viveu exilado em Midian. Então Moisés precisou de um exílio, e a gente vai ver por que ele ficou exilado aqui. É este momento da vida de Moisés, quando ele tinha de 40 para 80 anos, que Estevão faz esse relato aqui que nós acabamos de ler.
E vejam comigo, acompanhem novamente, coloque seus olhinhos aí no verso 23. É a partir daqui que você pode contar essa segunda fase da vida de Moisés, 40 anos, até quando ele vai chegar a 80 anos, né? Quando Deus apareceu lá na sarça ardente. E vamos ler aí o verso 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Queridos, dizem que quando um homem chega aos seus 40 anos, é a fase do apogeu do homem. É quando ele atinge as suas capacidades máximas de capacidade facultativa, capacidade física, emocional, capacidade profissional. É o que dizem, irmãos. Apesar de não ser uma regra, né? Porque a gente não pode colocar isso como um reloginho. Mas, em linhas gerais, quando o homem chega a 40 anos de idade, ele está no seu ápice de vida, de equilíbrio emocional. É quando ele está em ordem em muitas áreas da sua vida. E eu não estou aqui linkando com questões espirituais, é mesmo coisas do cotidiano mesmo. Apesar disso não ser um argumento que a gente pode definir como uma regra exata, porque alguns irmãos aqui podem até dizer, não, pastor, mas essas coisas para mim foi um pouco prematura. Eu mesmo, aos 11 anos de idade, já estava sustentando a minha casa, trabalhando para ajudar os meus irmãos, E meu pai e minha mãe não moravam mais com a gente nessa época, e eu tinha que trabalhar como ajudante de pedreiro para sustentar minha família. Então, eu aprendi a ser homem com 11 anos de idade. Eu tive que crescer, É claro que me faltavam outras capacidades, Outras categorias. Mas existem irmãos aqui que não amadureceram quando chegaram a 40 anos de idade. Mas, em termos gerais, é o que dizem por aí. E se essa ideia, em termos gerais, for realmente algo que a gente pode prescrever, subscrever, melhor dizendo, isso está muito compatível com o que a gente viu no verso 22. Abre, por favor, o verso 22, que diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras, em palavras e obras. Isso aqui mostra que aos 40 anos de idade, Moisés estava em uma condição assim, de plena capacidade. Então, dentro dessa linha geral que a gente ouve dizer, isso está muito bem harmonizado aqui com essa realidade que o texto nos dizem. Eu quero dizer para você que já está chegando aos 40 anos, que está chegando a hora da tua maturidade, Ou você que já passou um pouquinho da hora e não amadureceu, então vamos lá, vamos recuperar o tempo perdido. E o nosso consolo é que, como eu disse, isso não é uma regra que a gente pode bater, um martelinho e dizer só com essa idade. Mas o fato aqui é que tanto os judeus quanto os egípcios, quando olhavam para Moisés, viam aquele homem extremamente capaz. Viam um homem que tinha toda a condição e qualificação para futuramente até se tornar o rei do Egito, porque era o que parecia, o que apontava era que Moisés realmente subiria o trono do Egito como um futuro faraó, é o que alguns comentaristas chegam a dizer, meus irmãos. Mas o belo de tudo é que esse homem que se tornou tão capaz intelectualmente, que se tornou tão politicamente poderoso, ele não esqueceu as suas raízes, ele não esqueceu as suas origens. Ele sabia qual era o seu povo, apesar de crescer no palácio de Faraó e de ter todas as vantagens que alguém poderia ter. Ele não esqueceu ao Deus verdadeiro que ele servia, mesmo quando ele via os incensos, as oferendas sendo dedicadas aos falsos deuses do Egito. Por quê? Porque os seus pais haviam realmente ensinado e ele acolheu a fé que os seus pais lhe transmitiam.
Os seus pais, com certeza, irmãos, falavam para ele a forma maravilhosa como Deus o livrou ali no meio do rio, calafetado dentro do cesto, né? Os seus pais, com certeza, mostravam para eles as promessas que Deus havia falado a Abraão, e que a beleza, lembra que os pais diziam que aquele menino era bonito, era belo? E que a beleza dele não era a formosura física, mas era a promessa que Deus iria realizar por meio dele, porque ele era um homem escolhido pelo Senhor. Então, Moisés cedo sabia que era alguém especial. Desde cedo ele sempre soube que era alguém separado por Deus. E por esse motivo é que ele chega para visitar os seus irmãos. É que ele deu na mente o momento de visitar os seus irmãos. Ele entendia que ele já estava em condições e capacidades plenas para retornar ao seu povo e visitar os seus irmãos. A gente não tem relato se ele se ele fez isso anteriormente, mas as Escrituras nos dizem que quando ele chegou a essa época de vida, aos 40 anos, foi quando ele entendeu que ele estava com condições e capacidade de voltar aos seus irmãos. Mas não era uma visita, uma simples visita de caráter social, quando ele teve isso no coração. Deus, em sua infinita providência, meus irmãos, pode nos levar em palácios dessa vida, né? Ele pode nos conduzir a lugares e fazer de nós homens e mulheres com muita influência. Talvez você está estudando agora, projetando a sua vida, e Deus pode, por meio desse estudo que você está fazendo, essa dedicação que você está se aplicando, fazer com que você cresça e te leve realmente a lugares onde você vai ser uma grande influência. Mas a questão é que você não pode esquecer as suas raízes, as suas origens. Tá? Desejo de crescer, desejo de se tornar alguém relevante na vida é um pensamento nobre, meus irmãos. E a gente deve buscar isso mesmo. A gente tem que se preparar, se qualificar para isso. Mas no caminho a gente não pode esquecer a quem pertencemos, o povo que nós pertencemos, o Deus que nós servimos. Mesmo que os palácios, as portas dos palácios dessa vida se abram para nós. Porque Deus pode fazer assim. Deus que colocou Moisés na casa de Faraó. Foi Deus que colocou lá. E Deus está preparando a sua vida também. Mas o ponto aqui é que você não pode esquecer dele. Você não pode esquecer dele nem um só minuto. Você não pode esquecer de quem você pertence, qual é o povo que você faz parte. E Moisés cultivou isso no seu coração. Por isso eu repito aos pais a aplicação que eu fiz na semana passada. A maior riqueza que nós podemos entregar aos nossos filhos é ensiná-los a amar a Deus. Essa é a maior riqueza. Às vezes você não pode dar para o seu filho tudo o que você queria dar. Joquebede e Arão não podia dar tudo que a filha de Faraó poderia dar para Moisés. Mas o que ela não podia dar, seus pais entregaram. O amor a Deus. Aprender a amar a Deus. Saber de onde esse menino pertence, a quem ele pertence e o propósito de vida que ele irá realizar no futuro. Então, nós, como pais, temos esse dever de conduzir os nossos filhos, o coração dos nossos filhos, nesse caminho. Essa é a maior riqueza que a gente pode entregar aos nossos filhos, porque quando eles crescerem, eles não vão abandonar as suas raízes. Eles vão poder entrar nos palácios dessa vida, eles vão poder ser influentes neste mundo, meus irmãos, mas eles nunca vão esquecer de quem eles pertencem e o povo o qual ele faz parte. E quando os convites chegarem, eles jamais vão abandonar o seu povo, o povo que eles pertencem, a igreja. Então, os pais de Moisés trabalharam direitinho nesse sentido, né? Fizeram a parte dele. Veja o verso 24.
Estevão aqui vai nos relatar que quando Moisés vem até os seus irmãos e vê aquela cena onde um de seus irmãos estava sendo injustamente oprimido, Moisés foi movido por um sentimento de proteção. Porque lembra, ele sabia que ele tinha alguma coisa para fazer. Ele tinha um serviço para fazer para Deus com o cuidado do seu povo. E quando ele toma essa atitude de proteger um dos seus irmãos, ele acaba por assassinar um egípcio. Esse que estava oprimindo um dos seus irmãos. Vejam comigo o verso 24. Vendo um homem, que aqui é um dos hebreus, tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Numa leitura desavisada, isso aqui, irmãos, pode parecer um ato heróico louvável. Porque Moisés é um dos heróis da Bíblia, não é isso? Em Hebreus está escrito, ele está na galeria dos heróis da fé. Realmente, Moisés é um herói bíblico. Mas essa atitude que ele tomou aqui não é heróica e louvável, não, irmãos. Isso aqui foi uma atitude muito impulsiva da parte de Moisés. Ele acabou praticando algo impulsivo, assim, de uma impulsividade. E por vezes, irmãos, por vezes você tem agido ou eu tenho agido como Moisés. Sabe, no afã do heroísmo, a gente pode cometer muitas precipitações. Somos impulsivos, irmãos. Impulsivos para querer resolver um problema. Geralmente, quando um problema acontece, e principalmente nós homens, na nossa natureza, a gente quer logo resolver. A gente não quer deixar para depois. Sim, claro, tudo tem o seu lugar e o seu momento. Mas tanto homem quanto mulheres são impulsivos. Nós temos isso em nossa natureza. E por causa dessa impulsividade, irmãos, no afã, como eu disse, de querermos atuar como os salvadores da pátria, a gente pode escolher não os melhores caminhos. E por isso que é precipitação. E por consequência de não escolhermos os melhores caminhos, a gente acaba tendo de encarar ou enfrentar as consequências. Porque a sua impulsividade e a minha impulsividade, irmãos, não nos exime das consequências que nós temos que lidar na vida. Eu estou falando isso aqui e talvez você tenha feito uma introspecção e relembrado algumas ações que você já fez, cheia e eivada de impulsividade. Isso aqui todos, viu? Desde o pequeno ao mais velho. E lembrem também quanto que você teve de pagar por causa dessas escolhas precipitadas. Estevão aqui, meus irmãos, está nos dando um resumo daquilo que o próprio Moisés registrou lá em Êxodo. Veja comigo, capítulo 2 de Êxodo, verso 11 ao verso 12. Vamos até lá, meus irmãos. E aqui o próprio Moisés dá um pouco de mais clareza para nós. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e os viu, e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio, o que fazia? Espancava um hebreu, um do seu povo. Agora, ao ponto aqui, ele olhou de um lado ao outro. Tá vendo, irmãos? Uma atitude não foi louvável, foi premeditado. Ele teve tempo de olhar para o lado,
e para o outro. Ele olhou de um lado ao outro. Isso que está falando aqui é o próprio Moisés. Olhou de um lado e olhou para o outro. E vendo que não havia ali ninguém vai me ver o que eu vou fazer. Matou o egípcio e o escondeu na areia. A Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque ela não esconde nenhum dos erros dos seus heróis. Moisés, que está registrando aqui, ele poderia não querer colocar esse detalhe, né? Mas o Senhor conduziu ele para que ele colocasse isso para a gente aprender, irmãos. Porque nenhum de nós, embora tenhamos vocação como Moisés tinha, nenhum de nós, por mais chamado que tenhamos em um propósito que Deus nos deu para realizar, muitas vezes precipitamos. Nenhum de nós somos isentos a precipitações. Assim como Moisés praticou precipitadamente esse assassinato e ainda escondeu o cadáver daquele que ele matou. Ele ainda fez ocultação de cadáver, ele matou e ainda ocultou o cadáver. Na nossa legislação aqui, isso iria lhe render algumas décadas de prisão. E se fosse por assassinato de efeito qualificado, aí o negócio ainda ia estender mais ainda, para mais de 20 anos. Ou seja, o texto nos mostra, ele mesmo dizendo que a atitude não é louvável não, irmãos. Não é louvável não. E a gente, por precipitação, podemos ter atitudes assim, irmãos, a esse nível. Quantos passam por situações assim semelhantes? Porque se precipitam. Destroem a sua vida. E a forma como ele descreve aqui, mostra que ele procurou fazer justiça com as suas próprias mãos. Então não é louvável, irmãos, nenhum de nós procurar fazer justiça com a própria mão. Deus não aprova essas coisas. Ele, meu irmão, não está concordando com esse tipo de intento em nossos corações. Deus não aprova os erros, não aprova as nossas precipitações. Então não se precipite, nem no afã de ser o salvador da pátria. Mas o nosso consolo, queridos, o que nos consola também essa manhã, é saber que o Deus que nos chamou, mesmo sabendo que nós muitas vezes somos apressados, Ele, pela sua misericórdia, irmãos, faz com que até mesmo as nossas impulsividades, até mesmo a sua precipitação, trabalhe para cumprir o seu plano. Então, se console aqui essa manhã com isso, que as suas atitudes até precipitadas e até a sua ansiedade em querer resolver alguma coisa, Deus, pela sua misericórdia, não é porque você merece não, é pela misericórdia dele, pode pegar esses elementos aí e fazer com que o seu nome seja glorificado. E ele fez isso na vida de Moisés aqui, mas Moisés teria que aprender que a atitude dele foi impulsiva, e isso também não nos deixa fora de compreender que nós não podemos, mesmo sabendo que Deus pode pegar, irmão, a sua impulsividade ou a sua precipitação e fazer trabalhar para o seu bem, isso não nos dá o direito de querer sair por aí sendo justiceiros, achando que somos justiceiros e que podemos resolver tudo como a gente acha que deve fazer e buscar justiça com as nossas próprias mãos. Porque Moisés teve de enfrentar consequências. Ele vai ter que encarar essa consequência aqui. Como você também vai ter que encarar toda vez que você se precipitar. Então, irmãos, não nos precipitemos. Não nos precipitemos. E no verso 25, perdão, Estevão vai nos dar uma informação que o próprio Moisés não colocou lá no Êxodo. Ele diz assim: ora, Moisés cuidava
que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés sentia no coração que Deus o escolhera. Ele tinha a convicção de que era o libertador para os seus irmãos. E essa visita, como eu disse para vocês, tinha esse intento. Ele foi lá porque ele sabia que ele poderia proteger seus irmãos, ele era aquele que Deus escolheu, ele tinha isso no seu coração. Só que eles não entendiam assim. Eles não compreendiam dessa maneira. E no final do verso 25, Estevão nos diz isso claramente. Eles não compreenderam a atitude que Moisés teve. E a gente precisa entender aqui, meus irmãos, que há momento para tudo. Tá? Há hora para todas as coisas. E a hora de você abrir uma porta, a hora de você fechar uma porta, a hora de você chegar e ter algum tipo de atitude, tem todo o tempo para tudo. E as nossas precipitações podem abrir para nós situações muito embaraçosas. Então, Moisés entendia que ele era o libertador, e era mesmo. Mas era agora que Deus ia libertar o povo, irmãos? Com 40 anos de idade? Não era. Era só na segunda fase da sua vida, quando ele tinha 80. Então, às vezes a gente fica ansiosos, viu, irmãos? Às vezes você fica ansioso. E a ansiedade pode levar a gente a se precipitar e fazer a leitura do tempo de maneira incorreta, como Moisés estava fazendo. Assim, e eu não estou dizendo que Moisés estava errado em entender o que ele era, o que ele representava. Não estava errado. E de fato ele era. Tá? E você, irmão e irmã querida, saber quem você é em Cristo é o seu direito. Você tem que vestir realmente isso. Mas entender que para você realizar algo, mesmo sabendo que Deus lhe chamou, tem a hora certa, tem o momento certo, o tempo certo. Se você quiser antecipar as coisas, você vai ter que lidar com as consequências. Pense nisso. Tá bom? A realidade não vai mudar. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus tem um propósito na sua vida, sim, como tem na vida de Moisés. Mas Moisés entendia, por ser o libertador do seu povo, que a hora era aquela. Tá? Por isso que até a nossa vocação precisa estar humilhada aos pés de Jesus, para que a gente não tome atitudes precipitadas, para que a gente saiba recuar na hora certa. Tá? Quando tudo que parece dizer assim, vai, é agora, vai. E você naquela afã de ser o herói, vai de vez, né? E o que vai acontecer? Você vai ter que lidar com as consequências, irmãos. Tudo na vida tem uma consequência. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com elas. A gente não vai poder fugir delas. Precisamos aprender a guardar a providência de Deus. Precisamos aprender a viver o momento de Deus na hora certa. Então não adianta a sua precipitação. Não vai lhe levar a nada de bom. Não vai antecipar as coisas, irmãos. Deus não está no céu esperando que você faça alguma coisa para que Ele possa endossar. Não é assim, não. É nossa responsabilidade saber fazer a leitura das coisas e entender a hora que a gente pode avançar ou esperar. Isso em tudo na vida. Um trabalho que você vai se colocar ali na candidatura para o emprego, um curso que você está fazendo, alguém que você está enamorando e você quer entrar em uma relação e você quer casar. Você não pode se precipitar em nada na vida, porque depois você vai ter que arcar com as consequências, e essa cruz você vai ter que carregar, sempre, numa escolha errada de um curso, da escolha errada de um trabalho, da escolha errada em qualquer coisa e área da vida, um lugar que você vai morar, o carro que você comprou, enfim, irmãos.
precisamos aprender a esperar e a seguir a vontade de Deus no seu tempo. Veja o verso 26 ao verso 29. Esses versos vão nos mostrar como se deu esta incompreensão por parte daqueles israelitas, né? No que tange a esta atitude de Moisés, ao ver tratar um daqueles seus irmãos tão brutalmente, sendo espancado, e que estava sofrendo ali, e Moisés quis acabar com aquele sofrimento e libertar seus irmãos. Vamos ver essa consequência aqui, irmãos? Veja o verso 26. No dia seguinte, aproximou-se, depois que ele matou, enterrou o corpo, no dia seguinte ele volta lá, os seus irmãos. Ele agora quer andar entre os seus irmãos, coisa que ele não fazia, porque ele entende que é o libertador, né? Então ele agora acha que tem que estar lá. E aí ele vai até os seus irmãos. Aproximou-se de um deles que brigava e procurou reconduzi-los à paz. Excelente. Irmãos não devem viver brigando, pé de guerra, não é? Atitude boa. Reconduzir à paz. Está vendo um irmão brigando aqui na igreja? Aconselha para acabar com a crise. Então, não toca a lenha na fogueira, né? Vamos apagar o fogo, vamos harmonizar. É perfeito que Moisés... Atitude legal, boa. Dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Essa discussão aqui, meus irmãos, não foi uma discussão só de verbal. Não foi aquela troca de ofensas verbais. Eles estavam realmente em vias de fato. Foi uma briguinha. Veja comigo lá em Êxodo 2, verso 13. Sempre estou fazendo isso, né? Voltando no texto lá de onde Êxodo tira o exemplo que ele está comunicando, pregando àquele povo. Lá diz assim: saiu no dia seguinte, e eis que os hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que o quê? Está vendo? O negócio aí não era discussão de verbal, era fight. Por que você está espancando teu irmão, teu próximo? É como se ele estivesse dizendo assim, uma vez ele na posição de libertador, ele vai lá, ele toma logo a dianteira, tenta reconciliá-lo, e é como se ele estivesse dizendo, vocês não são irmãos de sangue? Não basta o chicote de Faraó? Parem com isso. Vocês precisam de conciliação, vocês precisam estar próximos. Parem com isso. Mas qual foi a resposta acachapante que Moisés recebe logo pelos peitos? Veja o verso 27, de Atos. Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quem você pensa que é? Esse verbo aqui, repeliu, irmãos, é a palavra grega que Estevão utiliza, é a palavra apossato. Ela significa empurrar. Necessariamente não é que aquele que estava espancando o outro empurrou Moisés, não é isso. Mas ela comunica a ideia de, esse empurrar é de lançar para fora, de expulsar, com a ideia de rejeição. Então, quando ele falou essas palavras, ele estava rejeitando terminantemente a pessoa de Moisés. E ele estava dizendo: quem você pensa que é? Então o cara é um cara miserável, né? Porque estava espancando o seu próprio irmão de sangue. Ainda quando alguém chega para poder apaziguar a coisa, ele diz: quem você pensa que você é? Você acha que te reconhecemos? Que autoridade você tem sobre nós para ser juiz sobre nós? Não adianta o que você pensa a respeito de si mesmo. Não adianta o que você pensa ser sobre nós. Nós não reputamos como legítimo. Não reconhecemos.
nós rejeitamos qualquer liderança ou julgamento da sua parte sobre nós. É isso que ele está comunicando aqui. Veja o verso 28. Essas palavras aqui acrescentam ainda a essa rejeição um tom de ameaça. Então, não simplesmente foi rejeitado, mas foi também ameaçado. Ó, tem gente dormindo aqui, viu? Essa manhã. Acorda. Essa é a nossa batalha de cadeira muito fofinha, né? Botar uns espetinhos aí nos assentos. Vamos lá. Eu disse que no verso 28 a gente vai ver aqui um tom de ameaça. Vamos lá. Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? Ou seja, você pensa que ninguém viu, né? Você pensa que eu não sei o que aconteceu ontem. Você olhou de um lado, olhou para o outro e pensou que ninguém viu. Mas alguém viu, e eu sei. Eu sei o que você fez. Eu sei que você matou aquele egípcio e escondeu o seu cadáver. E essa ameaça aqui, irmãos, cresceu quando ele disse assim: você quer fazer isso também comigo? Você quer me matar também? Como você matou, você é assassino, rapaz. Como é que você quer me conciliar paz aqui, mas você é tão mau quanto eu? Você matou e escondeu. Estevão, resumidamente, estava falando aqui no verso 29, veja o verso 29, que Estevão está fazendo um resumo, né? Ele diz assim: a estas palavras, que foi essa palavra de ameaça, a estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Lá na terra de Midian, irmãos, o que aconteceu? Esse período de 40 a 80 anos, né? É lá que ele conhece a mulher dele chamada Zípora, né? A mulher dele chamada Zípora, que era filha de um sacerdote de Midian, que tinha o nome de Reuel, que era também chamado de Jetro. Lembra? Do sogro de Moisés, Jetro, era um sacerdote de Midian, que era chamado também de Reuel. E ele teve 2 filhos lá, que o nosso irmão Estevão resume aqui. O primeiro foi Gerson e o segundo Eliezer. Não vou entrar sobre o que significa esses nomes dos seus filhos, porque não é o propósito de Estevão aqui. Mas vamos ver qual é a reação de Moisés lá em Êxodo, porque Estevão resumiu, mas a gente tem que enxergar direitinho como é a reação que o próprio Moisés registrou. Veja no capítulo 2 de Êxodo, verso 13 ao verso 15. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 homens estavam brigando. E disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Aí veja aí, ó. Temeu, pois, Moisés e disse. O que ele disse? Está vendo? Descobriram o que eu fiz. Que ele chegou lá, irmão, com a Coca-Cola toda, né? Ele está pensando que ninguém sabe o que acontece. Mas as pessoas estão vendo, irmãos. A gente sempre deixa um rabo solto. Sempre. E quando a gente pensa que a gente está dominando a situação e controlando tudo, alguém vai puxar aquele fiozinho lá e vai dizer: ó, aqui, você é essa pessoa. Essa é a realidade. Então, a ameaça que aquele homem fez lá e mostrar a realidade para Moisés, fez Moisés ter medo. Fez Moisés ter medo e ficar aflito. E disse: com certeza o descobriram.
E essa informação não ficou apenas ali não, irmãos. Veja aí no verso 15, aonde é que foi parar o conhecimento disso? Informado deste caso, procurou o faraó o quê? Matar Moisés. Procurou matar Moisés, né? Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Esse poço que ele se assentou foi ali que ele conheceu a Zípora, né? A Zípora. Foi lá que ele conheceu pela primeira vez a sua esposa. Aquelas palavras ameaçadoras aqui deste homem, fez com que Moisés fugisse. Olha a consequência. Ele agora tem que abandonar a sua família de nascimento, o seu povo, ele tem que abandonar o palácio onde ele vivia, ele tem que abandonar toda a hegemonia que ele tinha, e ele tem que fugir e viver como peregrino. É uma consequência. Ele andou, irmãos, se isso foi lá em Gósen, né, onde os hebreus viviam no Egito, até algum ponto em Midian, poderia ser uma distância de 400 a 800 quilômetros. Ele fez isso andando, que ele não foi com um jumentinho, nem um cavalinho, nem um pangaré, sei lá o que fosse. Ele teve que ir andando. Passou semanas, dias, quem sabe meses. Mas Deus guardou ele, irmãos. Guardou porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Mas veem as consequências dos nossos atos? Está vendo que a atitude não foi tão louvável? Sim, mas vai ter que encarar. Você vê, irmãos, Moisés teve que lidar com essas consequências dos seus atos, e o Deus bom e de misericórdia, como a gente viu Estevão falar lá no final do verso, lhe deu a graça de ele encontrar uma esposa, ter filhos, ou seja, ele teve um novo lar e constituiu uma família. Isso foi uma obra maravilhosa de Deus, né? Pois bem, meus irmãos, o que Estevão quer conectar com Cristo essa história aqui? É o tema da rejeição. Como Moisés prefigura o grande libertador do seu povo, sabemos que o nosso Salvador, Jesus Cristo, teve essa relação como Moisés. Moisés, no primeiro momento, não foi acolhido pelos seus irmãos, ele foi rejeitado. Teve a sua autoridade questionada e considerada a sua autoridade ilegítima. Isso também aconteceu com o nosso mestre. Jesus foi enviado por Deus para perdoar os nossos pecados, mas infelizmente o seu povo o rejeitou. E não somente, todo aquele sinédrio que estava ali questionando o nosso irmão Estevão, fez parte da cúpula que acusou Jesus Cristo de morte e condenou o Senhor Jesus. Eles também questionavam a autoridade de Jesus. Eles consideravam a messianidade de Cristo ilegítima. Eles julgavam que Jesus era um impostor, assim como aqueles homens estavam julgando Moisés como um impostor. Quando disse: o que você acha que é? Quem te constituiu autoridade sobre nós? Mas assim como Deus chamou Moisés, e de fato Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, Deus também aprovaria a autoridade de Cristo através dos grandes sinais e prodígios que ele realizou. Esse mesmo povo que rejeitou Moisés, depois teve que entender que Moisés realmente era aquele que Deus escolheu, porque Deus era com ele por meio de grandes sinais e prodígios que ele realizou no Egito para tirar o seu povo daquele sofrimento. E o Senhor Jesus também operou grandes sinais, grandes maravilhas. O Pai legitimou a sua autoridade e o seu ministério, e as suas manifestações poderosas e de sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Mesmo assim, irmãos, há quem rejeitasse.
E mesmo Moisés, que fez grandes sinais no deserto, era constantemente questionado pelos seus próprios irmãos. Então Jesus sempre foi rejeitado. Infelizmente, Cristo é rejeitado ainda hoje. A história provou o seu grande amor, mostrou o que Ele fez por nós. A mensagem é anunciada, mas ainda hoje é renegada. É negada por muitos. É como está escrito lá em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou-se o braço do Senhor? O braço do Senhor é a autoridade, o seu domínio sobre tudo e todos, mas infelizmente há povos que ainda não reconhecem essa autoridade. E Ele não deixará de ser quem Ele é, porque um ou outro não o reconhece. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de toda a terra. De fato, Cristo verdadeiramente tem sido rejeitado na nossa época. Ele foi desprezado lá no primeiro século e ainda hoje, infelizmente, é desprezado. Como também está escrito em Isaías 3,53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um dos que escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Diferentemente de Moisés, meus irmãos, Jesus não resolveu fugir quando foi desprezado. Ele encarou a vergonha e a humilhação, coisa que Moisés não foi capaz de fazer. Mas Jesus, Ele se expôs à humilhação da cruz. E com os braços abertos, Ele acolheu, recebeu e recebe aqueles que, em um primeiro momento, sempre o rejeitou. Mas depois, arrependidos, provam o seu grande e infinito amor. Porque o seu amor, irmãos, está além da nossa compreensão. Este amor nos constrange. Saber que alguém tão humilhado, tão rechaçado, tão rejeitado e desconsiderado, ainda assim continuou amando e nos deu a sua vida na cruz em favor de nós, para o pagamento dos nossos pecados, em favor de pecadores como eu e você. Contrário de Moisés, esse nosso mestre, ele não é uma sombra. A sua atitude não foi precipitada. Ele esperou a hora certa. A cruz foi o momento certo. Ele não precisou manifestar-se antecipadamente. Ele manifestou-se publicamente na hora certa. E no momento certo, ele entregou a sua vida na cruz por nós. Diferente de Moisés, ele não tirou a vida de ninguém. Pelo contrário, ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. E quando ele viu as nossas vidas golpeados, espancados com a ferida mortal do pecado, ele resolveu entregar a sua vida para que pudéssemos viver livres da condenação e do pecado. Mas ele fez isso na hora certa. Ele chegou na plenitude do tempo, quando todas as condições estavam convergindo para que ele viesse para entregar a sua vida. A vida de Jesus nos ensina também que precisamos esperar a hora certa. Precisamos fazer as coisas no momento certo. O Filho de Deus veio no tempo certo e entregou a sua vida na hora certa. Estevão, meus irmãos, quer que o Sinédrio veja isso e não mais o rejeite. Não rejeite aquele que foi enviado, mas que antes o acolhesse com fé, com coração arrependido. Que esta manhã, você que está ouvindo essa mensagem e que muitas vezes tem desprezado Cristo lhe chamar, desista dessa resistência que você tem colocado. Não o rejeite mais. Não queira que ele esteja fora da sua vida.
Ele veio a esse mundo porque Ele resolveu te amar. Você não tem o direito de rejeitá-lo. Você não tem o direito desaforado de fazer como aquele homem fez com Moisés. Quem você pensa que é? Eu lhe digo, Ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Talvez você não saiba, mas eu lhe digo, Ele é o Senhor de toda a terra. Quando aqueles homens falaram a Moisés, você pensa que é juiz de todos nós? E aqueles homens também no passado que rejeitavam o julgamento de Cristo? Eu lhe digo, Ele é o juiz de toda a terra. E um dia Ele julgará os vivos e os mortos. Não o rejeite. Não o despreze. Não queira repeli-lo de você. Você precisa dele. E talvez você não se deu conta o quanto você realmente precisa dele. Acolha ele hoje com fé. Permita que ele exerça a sua autoridade sobre sua vida. Tenha fé nele, reconhecendo legitimamente a sua autoridade e o seu juízo. Que essa manhã você aprenda um pouco desta graça maravilhosa, deste que foi enviado por Deus. Que você, por meio dessa mensagem, ouça nesse conselho o chamado de Deus ao arrependimento, para que você entre pela porta da salvação, que Ele lhe propõe gratuitamente. Todavia, um dia, todos quanto o rejeitam, ou o rejeitaram, ou o desprezam, não considera a obra que Ele fez na cruz, um dia não terão como fugir. Não terão como fugir. Haverão de encarar a ira do Cordeiro, a face do Todo-Poderoso, este que tanto lhe ofereceu o amor, o perdão, a graça e a salvação. Essa pessoa ou essas pessoas terão de enfrentar o juízo justo do Senhor, que eles tanto rejeitaram. Então, Estevão estava falando àqueles homens, e hoje eu estou dizendo a você: arrependa-se e não rejeite. Esse Cristo maravilhoso te chama nesta manhã para que até mesmo as tuas precipitações e as tuas impulsividades sejam humilhadas aos seus pés, aos pés da sua cruz. E Ele restaura todas as coisas, irmãos. E pela sua maravilhosa graça, querido ouvinte, Ele sustentará a tua caminhada, a tua nova caminhada, e lhe ajudará nas tuas decisões e a você entender a hora certa. Ele vai falar aos seus ouvidos: filho, não. E você vai dizer amém. Ele vai dizer através da sua palavra: faça assim. E você vai dizer amém. Esse é o momento, e você vai dizer amém. Porque todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você não estará sozinho. Ele estará à sua frente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Te louvamos, Senhor, pelo texto que nós estudamos essa manhã. Quantas riquezas nós aprendemos. Reconhecemos, Senhor, que ainda precisamos aguardar, esperar na Tua vontade, no Teu tempo, que é perfeito. E muitas vezes a gente acha que já está pronto, Senhor. A gente pensa que está no apogeu da vida. Como Moisés pensava e agiu daquela maneira tão precipitada.
teve de encarar as consequências, o Senhor foi tão misericordioso com ele que o guardou, o livrou e ainda lhe deu família. O Senhor ainda é o mesmo, nunca mudará. Olha para nós, Senhor, com olhar de misericórdia mais uma vez e nos ajude a reconhecer as nossas impulsividades e nos ensine a saber esperar que tudo tem a sua hora certa, para que a gente não precise, Senhor, ter que lidar com estas consequências tão precipitadas. Ó Deus, que possamos aprender com o testemunho de Estevão, a vida de Moisés, e também, Senhor, não rejeitar a graça de Cristo, não rejeitar a sua palavra, o seu senhorio, a sua direção em nossas vidas. Aquele que ouviu esta manhã, mesmo acompanhando a transmissão, eu lhe rogo, Senhor, que ele acolha ao Senhor Jesus Cristo com fé e como o verdadeiro Salvador para a sua alma. Porque haverá o dia em que este que tem toda a autoridade e é o juiz de toda a terra, julgará os mortos e os vivos. E que nesse dia, Senhor, este que me ouve possa exultar em alegria na salvação que Jesus Cristo lhe oferece gratuitamente. Oramos, Senhor, no nome de Cristo, estas palavras. Amém. Amém, meus irmãos.